Nosso amigo Milton vai falar para nós hoje sobre lar, né? O compromisso dos cônjuges, né? A moral dos cônjuges dentro do lar. Então, espero que todos possam aproveitar bem todos os ensinamentos, que possam buscar aperfeiçoar, né, os conhecimentos, para que seja mais tranquila, mais dentro do moral, e que nós possamos cumprir as tarefas que a gente veio para cumprir aqui na Terra, né? Nós precisamos progredir moralmente. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, pedir para que possa nos dê firmeza, condição de nossa vida, que a gente possa transmitir amor e caridade a todos aqueles que estão próximos a nós, que a gente busque amar sem distinção, amar a todos aqueles que necessitam de qualquer coisa e todos aqueles que estão à nossa volta. Que o amor possa ser brilho de luz em nossas vidas, que possamos buscar sempre, através dos ensinamentos de Cristo, tudo aquilo que nos leva ao sublime amor, como Ele demonstrou tão bem para todos nós. Que sejamos pacientes, tolerantes, compreensivos, e que busquemos crescer a cada instante em nossa moral, em nosso bem-estar e no bem-estar de todos aqueles que nos circundam. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão Milton Maia, para que ele possa conduzir os estudos para nós. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça neste dia para os nossos estudos, para o nosso aprendizado. Todos nós precisamos de evangelho, todos nós temos sede de conhecimento, somos espíritos imortais e o corpo precisa do alimento, do pão, mas o espírito precisa da luz. O espírito precisa de luz, o espírito se alimenta de luz, de esclarecimentos, de ensinamentos. Então, eu peço a Jesus para abençoar-nos nesta noite, que possa conduzir o estudo por nós, que possa colocar palavras boas na minha boca, para que eu possa, sim, atender à expectativa de todos que aqui vieram, atendendo às necessidades de cada um. E este assunto é muito bom, é um assunto espetacular, muito palpitante. E eu procurei na literatura espírita uma história que pudesse fazer a abertura para nós. E eu encontrei num livro que se chama A Vida Escreve. O autor é o espírito, né, o autor desencarnado, Hilário Silva. Ele trouxe, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 2, uma página que se chama O Encontro. É muito lindo. Eu fiquei com vontade de falar de cor, mas como é um pouco grande, eu pensei, se eu for falar de cor, eu vou saltar. E é tão bonita, e que eu vou fazer uma leitura, mas devido ao fato de eu ter estudado bem, lido bem, não vou demorar na leitura e nem vou ficar gaguejando. Então, preste atenção que vocês vão ver que bonito que é. Rosabela preparava-se, não cabia em si de contente. Visitara o cabeleireiro, experimentava feliz um vestido novo, e sozinha no apartamento relia a carta de amor que recebeu enfim. Ela recordava
Casara-se havia 5 anos. Todavia, o seu marido, Tristão, revelara-se um libertino. Ela não conseguia esquecer os primeiros tempos do casamento, a presença do marido, as suas palavras, as suas promessas, estava em seu pensamento como inesquecível perfume. Rememorava a noite em que tudo acabou. Ela estava em viagem no interior do estado do Rio de Janeiro, onde foi visitar os pais, em repouso breve. Entretanto, uma inesperada inflamação nos olhos a obrigou a voltar mais cedo, de imprevisto, e não esquecia o quadro que a ferira tanto. Quando chegou em casa, ela surpreendeu Tristão, seu marido, embriagado, junto de outra mulher, ambos agressivos, inconvenientes. Ela ficou dilacerada nos seus melhores sonhos, protestou, chorando. Contudo, o marido, alterado pelo álcool, atirou as suas malas na rua e a expulsou de casa, como se toca um animal corroído de doenças. Ela recolheu-se à casa de amigos e mudou a sua vida. O esposo, talvez arrependido, tentou voltar para ela, mas ela, ultrajada, negou recebê-lo de volta. Alugando um pequeno apartamento em bairro distante, ela conseguiu também um emprego de datilógrafa e mergulhar a mente no trabalho. O tempo passou lentamente, 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos. Ela sentia-se, no entanto, intimamente desamparada. Desejava a aquisição de amizades novas. Acabava, entretanto, desiludida com os pretendentes. Às vezes supunha que lhe faltava Tristão, o seu marido, mas arredava para longe a lembrança dele, magoada. Surgiu, no entanto, uma noite diferente. Ela estava lendo uma revista antiga, uma revista sentimental, e encontrou ali um convite, impresso nas páginas da revista. Um cavalheiro, anunciando 32 anos de idade, desejava estabelecer amizade com alguém por sentir-se sozinho. O curioso anúncio era assinado por Benjamin Solis e apresentava expressivo cunho de sinceridade. Após refletir, ela resolveu arriscar e escreveu para Benjamin Solis uma carta datilografada para a caixa postal indicada. Dizia chamar-se Rosalinda Malvar e informava sua caixa postal para a resposta. Benjamin escreveu contente, feliz. Declarava adotar igualmente a datilografia por sistema ideal de escrita, até que pudessem estabelecer um encontro franco. E as cartas começaram afetivas para se tornarem longas e belas, carinhosas, ardentes, confidências recíprocas, autobiografias discretas, flores, lembranças pelo correio. Respeitosamente, Benjamin contou para Rosalinda a sua longa história. Ele era casado, mas via-se distanciado da esposa desde muito tempo. Não acusava a esposa, nem condenava ela. Ele dizia apenas que não soubera fazer a esposa feliz. Ele se fez espírita e encontrou na doutrina espírita conforto e esperanças. E enviava na carta livros espíritas
para Rosalinda. Aqueles apontamentos dele inclinavam-na à alegria e à esperança. Falavam de renúncia, entendimento e perdão. Ela mesma, com 10 meses de correspondência, estava modificada, mais paciente, mais tolerante, e pensava consigo: ah, se eu soubesse dessas coisas no tempo que eu era casada com Tristão, tudo seria diferente na minha vida. Todavia, ao lembrar de Benjamim, ela expulsou a imagem do esposo Tristão da sua lembrança. Impossível que Benjamim fosse mau, pensava ela. E ainda que houvesse cometido algo possível de reprovação, ali estava ele naquelas cartas religiosamente datilografadas, plenamente refeito. Pensando em como prosseguir o romance, ela revirava nas mãos a última carta recebida. Antes, deliberadamente, os dois adiavam sempre entre si a remessa de fotografias. Benjamim, no entanto, convidava-a agora a que se avistassem. Esperá-la-ia às 10 horas em ponto, no domingo, à porta do velho jardim botânico. Estaria ele usando um terno de linho branco e traria uma gravata preta, com um pequeno alfinete em forma de R. Rosalinda respondeu à carta aceitando o convite e informou para ele que estaria usando também um vestido branco, mostrando um broche singelo, lembrando os contornos da mesma letra R. Enfim, o encontro. Era manhãzinha de domingo. Rosalinda pôs-se a caminho. Não quis descer de chofre nas imediações do jardim botânico. Queria movimentar-se um pouco, preparar-se e chegar às 10 em ponto. Deu sinal para o motorista e apeou numa rua da Gávea. Aí mesmo, mal suportando a própria emoção, retocou a maquiagem, alinhou os cabelos, utilizando de pequena bolsa, e caminhou, coração aos saltos, no rumo certo. O amigo lá estava, roupa branca, gravata preta, o alfinete em forma de R brilhava, não obstante pequeno. Mas aquele homem, será possível? Aquele homem era Tristão, o seu marido. O marido, muito pálido, veio ao encontro dela. Antes, ambos prestes a cair, abraçaram-se mansamente. Pois é você, Rosa? Eu bem que desconfiava. Somente você poderia escrever-me como fez, tocando-me o coração. Perdoe-me agora. Eu estou transformado, estou arrependido. Rosa, acredite, eu sofri muito. Este encontro é a resposta que o mundo espiritual deu às minhas preces constantes. Louvado seja Deus. Rosabela nada respondeu. O esposo, no entanto, abraçou-a mais forte, ao notar que ela repousara a cabeça no seu ombro, e depois de alguns minutos, ele percebeu que o ombro estava agora úmido pelas lágrimas de Rosabela. Espero que vocês tenham gostado, porque deu trabalho para achar. Eu queria ter decorado, mas é muito grande, né? Se eu fosse falar decorado, eu poderia saltar alguma informação que ia fazer falta no final. Então, eu achei muito bonito, porque uma mágoa, uma tristeza, afastou um casal que se amava tanto. Um defeito moral, uma deficiência moral do homem, fez com que a mulher
o abandonaste. Ela, sentindo falta dele, mas com o coração ferido, não procurou. Ele procurou, mas ela não aceitou. Mas o destino, a misericórdia divina e o trabalho dos bons espíritos fizeram nos encontrar de uma maneira tão elegante, de uma maneira tão espiritualizada, que ficou inesquecível. Não pensemos nós que os bons espíritos estão alheios aos nossos problemas. Não pensemos nós que eles estão ocupados com outras coisas e que não se preocupam conosco. Muito pelo contrário, os bons espíritos querem que nós estejamos bem, porque quando nós estamos bem sentimentalmente, nós somos capazes até de amar, nós somos capazes de ajudar o próximo, nós somos capazes de fazer a caridade. Então, eles cuidam dos trabalhadores de Jesus. Saúde, a parte afetiva, o casamento, emprego. Nós nunca vamos ter o que queremos, porque nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Mas se nós pensarmos um pouquinho, vamos observar que o que temos é mais do que o suficiente para vivermos felizes, cumprindo a nossa vida aqui na terra, cheia de sabedoria e cheia de bondade. Não, eles têm uma visão do mundo espiritual muito diferente da nossa. Nós queremos ser poderosos, ser ricos, ser importantes. Mas Jesus ensinou para nós que os grandes da terra quase sempre são miseráveis no céu. E o nosso mentor espiritual sabe disso. Eles não querem o nosso brilho aqui na terra. Eles não querem que nós sejamos poderosos, nem ricos e nem graúdos. Eles querem que nós sejamos espiritualizados. E podemos conseguir isso, tanto na riqueza quanto na pobreza. Jesus conviveu com gente rica na época dele. Quem nunca ouviu falar de Zaqueu? Quem nunca ouviu falar de José de Arimateia? José de Arimateia era senador. E tantos outros que Jesus conviveu com eles, tratando igual como se trata qualquer pessoa. E conviveu com os pobres, conviveu com os falidos. Madalena era falida, né? Conviveu com os necessitados e socorreu a todos, porque ele trata todo mundo igual. Não tem diferença de classe social. Todos nós temos em Jesus o nosso irmão mais velho, que preocupa conosco, que cuida de nós, que zela de nós. E ele diz no Evangelho, e nós não podemos esquecer: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Jesus vai nos conceder tudo que pedimos a Deus em nome de Jesus. E ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, com Jesus, temos grandes oportunidades. E Jesus ensinou em Mateus, capítulo 19, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher. Portanto, não separe, pois, o que Deus juntou. Está no Evangelho, Jesus ensinando. O homem deixará pai e mãe, e se juntará à sua mulher. Portanto, não separe o que Deus juntou. Mas por que tem tanta separação? Por que tem tantos casais que vivem brigando? É simples a resposta. Será que foi Deus que juntou? Ou foi a sensualidade? Ou foi a ambição? Tem muitos que se unem por causa do dinheiro, por causa da beleza. Quando acaba a beleza, acaba o casamento, é natural. Quando acaba o dinheiro, acaba o amor, natural. Aqueles que se casam pelo dinheiro, pela riqueza, mas aqueles que se unem pelo sentimento do amor, mesmo com os reveses da vida, mesmo com os contratempos, com os contrapassos, continuarão unidos, porque não estão unidos à matéria, estão unidos pelo sentimento entre eles. E todo ser humano necessita do convívio,
do seu semelhante. Porque é justamente no convívio com o semelhante que nós temos a oportunidade de trocar experiências, de mostrar o que sabemos, de aprender o que não sabemos. Quantas coisas que nós aprendemos com a esposa, quanta coisa a esposa aprende com o marido. Cada dia tem o seu encanto. Muitas vezes a pessoa deixa uma riqueza dentro de casa para viver uma aventura que vai levá-lo à doença, que vai levar para ele a morte, sendo que dentro de casa tem uma riqueza, que ele poderia, sim, aproveitar desta riqueza, desta beleza, dessa convivência. Então, a nossa sociedade humana é constituída por sociedades menores. Então, a família é uma pequena sociedade. A certidão de casamento é um contrato social. Estou juntando com fulano, de livre e espontânea vontade. Assino fulano, assina ciclano. É um contrato social. Formam uma sociedade pequena, e dessa sociedade vai gerar filhos, filhas, que estarão inseridos numa sociedade maior. Aprendemos a viver em sociedade na família. É na família que nós aprendemos a viver na sociedade. Nós temos visto a história infeliz e trágica de criminosos. Quando os psicólogos, os cientistas vão pesquisar a vida dele, viram que a origem deles foi de uma família desorganizada, uma família desestruturada, que produziu um criminoso, uma criminosa. Então, o problema está no cerne da sociedade, e o cerne da sociedade é a família. Por que temos tantos moradores de rua? Por que temos tantas pessoas viciadas nas drogas, no álcool? A causa está na família. Então, se queremos mudar a sociedade, se queremos mudar o mundo, precisamos mudar o homem. Mudando o homem, melhoramos a família e, consequentemente, a sociedade. Então, o resultado natural do amor entre duas pessoas de sexos diferentes é o relacionamento afetivo. Então, as pessoas se juntam não é porque se odeiam. Eu odeio tanto fulano, por isso que eu vou casar com ela. Meu Deus, onde é que está isso? As pessoas se unem porque se amam. Até os amigos nossos, às vezes numa empresa, nós vamos trabalhar, tem lá centenas de pessoas. E nós somos amigos de um, de outro, e às vezes, da grande maioria, nem conhecemos. É natural, porque os afetos são correspondidos. Então, quando alguém escolhe o outro para casar, é porque gosta, quer a convivência, sente bem estando próximo, quer compartilhar da sua vida, do companheirismo. Não é porque detesta, ninguém se une com o outro porque detesta. Acontece alguma coisa nesse caminho que transforma as pessoas, igual aconteceu com Tristão e Rosabela. Mas o alto agiu. O alto agiu em favor deles. Será que o alto não pode agir em nosso favor também? Para nós reharmonizarmos a nossa família? Reconquistar a nossa esposa? Reconquistar o marido? Né? Então, a relação afetiva, o início dela é o amor-paixão, que é muito forte, que arrasta as pessoas um para perto do outro. O Emmanuel fala no livro Sexo e Vida, que neste momento do amor-paixão, os espíritos que vão compartilhar da vida deste casal, na pessoa dos filhos, fazem um esforço enorme para esse casal se unir. Né? Então, vem o primeiro filho, diminui a influência dos bons espíritos. Vem o segundo, diminui mais ainda, porque estão reencarnando. Aí, quando inteira 5 filhos,
o marido começa a achar que a mulher está nariguda demais, que a mulher está gorda demais. A mulher começa a achar que o homem está roncando a noite inteira. E fala: eu casei com um príncipe, acordei com um sapo na minha cama. É natural, gente. O nosso corpo está em transformação. Nós somos muito diferentes de quando tínhamos 18 aninhos. Muito diferentes. É natural. A matéria transforma. A matéria está em constante estado de desagregação. Mas o espírito não. Paulo de Tarso ensina: o espírito se renova dia a dia. Então, da relação afetiva surge o casamento e o amor-paixão. Mas o amor-companheirismo é aquele amor que se alegra com a presença do outro. Sentimos bem em compartilhar com alguém a nossa experiência do dia, um problema do vizinho, um problema de um tio, de uma tia. Sentimos bem em conversar. O André Luiz, é claro, quando o casal perde o gosto de conversar, precisa buscar ajuda. Porque já não está tendo companheirismo. Precisa buscar ajuda espiritual, assistência espiritual, e até mesmo ajuda especializada de algum psicólogo. Então, precisamos acender a chama que existe no nosso coração. E não podemos esquecer que as joias raras que Deus coloca nas nossas mãos são nossas, não são dos outros. As joias dos outros já estão nas mãos deles. Então, o casamento é um estágio da nossa evolução, necessário para a nossa evolução. Então, exige o respeito, exige a consideração para com o cônjuge, firmado essa convivência na fidelidade, no trabalho, na convivência saudável entre eles. Então, o casamento, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam para nós, na pergunta 696, o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso da humanidade. Livro dos Espíritos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso. O fim do casamento representa a volta à vida dos animais. O casamento é necessário para nós, dá segurança para nós. Hoje somos juventude, conseguimos andar, correr, saltar, mas vai chegar o dia que vamos usar uma bengala, depois vamos usar o andador, vamos precisar de alguém para nos ajudar, para dar o remedinho. Alguns precisam até de trocar fralda. E se nós não tivermos esse alguém, pode ser tanto o homem quanto a mulher, não tiver uma condição financeira de pagar alguém para fazer isso, como é que vai ser? Então, a sabedoria divina é muito grande. Precisamos, sim, ajudar o cônjuge, participar da vida dele ou dela, porque nós também vamos precisar. Vai chegar o nosso dia de receber ajuda. E a legalização do casamento. J. Armani diz para nós no livro O Casamento, ele diz que o casamento civil é uma necessidade social, porque garante segurança perante as leis, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o casamento civil legaliza o amor que existe. Mas o casamento civil não segura ninguém. O que segura a união do casal é o amor. Então, Deus une as pessoas pelo sentimento do amor, do respeito, da consideração. Aqueles que não se unem pelo amor, mas que se unem pela beleza, ou pela sensualidade,
ou pela riqueza. Quando acaba essas coisas, o casamento acaba, naturalmente. O motivo da união se acaba. Então, casar-se é uma tarefa para todos os dias. É uma tarefa que precisa ser exercitada todos os dias. Lembrar, eu sou casado. Eu tenho um compromisso. Eu tenho um dever. Eu já estou comprometido. Precisamos introjetar isso na nossa consciência, porque o homem velho fala muito forte em nós. O homem velho está sedento de aventuras. Então, a família é o reduto para o aprimoramento dos espíritos. Quando Deus criou a família, criou um ambiente apropriado para que os espíritos que reencarnam encontrem ali afeição, alimento, remédio e educação, e orientação espiritual para a vida. Então, com o fim do lar, com o fim do casamento, transferindo essas responsabilidades para os governantes, será que eles vão cuidar dos nossos filhos como nós cuidaríamos? Vamos ver as creches, não precisa ir longe, vamos ver os orfanatos. Será que as crianças que estão lá nos orfanatos estão sendo bem cuidadas, amadas como os nossos filhos? Como toda criança deve ser amada e cuidada? Então, Deus une os seres pelo sentimento do amor. E ninguém, absolutamente ninguém, deve interferir nesta união. Nem por ciúmes e nem por inveja. Então, tem pessoas que quando vê um casal feliz, deseja ter a mesma felicidade que aquele casal tem. Então, ele ou ela pensa, então eu vou tomar aquela mulher para mim. A outra mulher, então eu vou tomar aquele homem para mim. Porque se eu tomar, eu vou ficar feliz que nem eles. É um engano. Eles são felizes porque eles têm harmonia. Eles vibram um com o outro. Não quer dizer que ele vai vibrar com você e nem que você vai vibrar com ela. Absolutamente. Então, tem muitas disputas. Hoje em dia, as pessoas estão muito audaciosas. Pessoas que tentam tomar o marido da outra, né? São coisas até hilárias, mas acontece toda hora. Eu lembro de um padre que ele dizia, Milton, eu só ando de batina. Será por quê, né? Eu só ando de batina. Hoje é raro ver um padre que usa batina, mas dizer, eu só ando de batina, porque o demônio está solto no mundo. As coisas estão horrorosas, as pessoas não respeitam ninguém, nem aliança as pessoas respeitam. Nós não podemos agir desse modo. Nós temos a nossa responsabilidade, que foi firmada, não é só aqui na terra, não foi só aqui no plano físico, foi firmada no plano espiritual antes do casamento, antes da reencarnação. Então, a harmonia que existe entre aquelas almas que se amam, se completam, e isso não vai ocorrer com outra pessoa que deseja ter aquela felicidade. Cabe àquela pessoa que deseja ter essa felicidade encontrar o seu parceiro e trabalhar nesta relação. Esforçar-se para desenvolver no outro a empatia, o amor e dedicar de corpo e alma. Ninguém vai poder dizer para você, você não amou. Você pode dizer, eu amei muito. Eu vivi para fulano ou para fulana. Eu vivi para os meus filhos e para o meu lar, para minha esposa ou para o meu marido. Porque isso vai ser cobrado de nós. Então, para termos a felicidade semelhante ao do outro casal, é necessário que nós construamos. Mas existem vários tipos de casamento. Existe o casamento casual, até que combinou, né? É o primeiro encontro entre duas almas.
Eles não se conheciam em nenhuma reencarnação passada. As circunstâncias da vida os uniu. Então, muitos conseguem levar esta experiência sentimental até o final da reencarnação. Mas muitos não suportam as desavenças, muitos não suportam os desafios e separam. Depois dessa convivência, então vem o casamento provacional. É o reencontro, já não é casual mais, é o reencontro desses espíritos de diferentes graus de adiantamento espiritual, que no passado desentenderam-se, por isso voltam a reencarnar, para superar as provas em que fracassaram. Então é o casamento provacional, é a maioria dos casamentos, porque todos nós somos fracassados. Então, aí que está o esforço nosso, para uma boa convivência, porque uma boa relação, ela é trabalhada, ela não vem de graça, ela é trabalhada, ela é conquistada. E depois existe o casamento expiatório. Tomou bomba no casamento provacional, tem a prova, não tem? Depois da prova vem o quê? Tomou bomba na prova, vem o quê? Vem a recuperação. Tem que repetir o ano. Tem que repetir o ano. Imagina que dificuldade. Então, em vidas anteriores, marido e mulher erraram muito. Reencarnam agora no novo lar, para corrigir os erros cometidos. É o casamento expiatório. Os filhos deste casamento são uma gracinha. É muita luta. É muita luta, viu? Tem que ter muita bagagem, muita fé, um sentimento forte de amor, de religiosidade. São provas pesadas. Depois, existe um casamento mais difícil ainda do que o expiatório. Esse é o casamento dos grandes heróis, heróis e heroínas. É o casamento sacrificial. Então, no casamento sacrificial, é um espírito mais evoluído com outro menos evoluído, para poder ajudá-lo a evoluir. Viu? É o mais evoluído que se casa com o menos evoluído para poder ajudá-lo a crescer. Vocês conhecem algum caso? Tem muitos, não tem? Mas nos livros espíritas tem um caso famoso. É o caso da família do André Luiz. O pai e a mãe do André Luiz. A mãe era um anjo, o pai era um demônio. Viviam juntos na mesma casa. Vocês leram o livro? Todo mundo leu, eu tenho certeza. A senhora leu 3 vezes? Aí, tá vendo? Eu estou falando, leu 3 vezes. Né? De tão bom que é, não é? A senhora recomenda? Tá vendo? 5 estrelas. Né? Seria bom se todo mundo pudesse ler o livro Nosso Lar. Viu? Mostra para nós como que é a vida espiritual. Agora tem o casamento mais bonito de todos. Mais lindo de todos. É o casamento de afins. São espíritos evoluídos, com sentimentos elevados, que se amam verdadeiramente, juntos com objetivos superiores, para se adiantarem espiritualmente. Então, eles se unem para um ajudar o outro a crescer espiritualmente. Os dois crescem. Os filhos crescem. O lar é abençoado. O lar é abençoado. Porque os dois sabem da sua responsabilidade. Os dois sabem do seu compromisso e se esforçam para ajudar a todos. Então, nós aqui, todos nós não sabemos qual que é o nosso tipo de casamento. Nós não sabemos, mas uma coisa nós podemos ter certeza. Não é por acaso que nós estamos morando com fulano debaixo do mesmo teto, ou com fulana debaixo do mesmo teto, porque Deus não erra. Não existe erro nas programações espirituais. Não foi por acaso que fulano casou com cicrano, não foi por acaso. Existe uma programação. Não foi por acaso que recebemos esse e aquele filhos.
Não foi por acaso. Nós, quando pensamos que o acaso pode governar a nossa vida, nós já estamos perdendo a fé, porque nós passamos a nem acreditar mais em Deus. O acaso não faz nada. Tudo é planejado pelo alto. Quando nós achamos que estamos sozinhos, Jesus está nos carregando no colo. Lembra daquela poesia? Pegadas na praia, pegadas na areia? Quando nós achamos que estamos abandonados, estamos sendo carregados. Mas Deus permite que nas famílias, reencarnações de espíritos antipáticos. Deus permite a reencarnação de espíritos estranhos na família, com o fim de servir de provação para uns e de evolução para os outros. Porque os bons, os justos, os trabalhadores vão ensinar com o seu próprio exemplo, com o seu próprio modo de vida, o outro que é preguiçoso, o outro que é inútil por enquanto, o outro que não quer trabalhar, o outro que quer viver só nas drogas. Um dia ele vai aprender, quando a dor chegar, a mestra divina, a dor chegar, ele vai dizer: eu era feliz e não sabia, eu era amado e não sabia, meu Deus, eu perdi a minha grande oportunidade. Dá tempo ainda de recuperar, porque Deus é bom Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Meu pai, eu estou sofrendo, eu não tenho o que comer. Oh, meu pai, me receba na sua casa, nem que seja como empregado, porque como empregado seu, eu tenho comida e remédio e cama. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai falou: não, você é meu filho. Fez roupa nova, sapatos novos, anel, ainda fez uma festa. O alto faz festas, tem comemoração no céu, quando o pecador se arrepende e volta para o caminho do Pai. Então, vamos buscar a ajuda de Jesus, vamos buscar a ajuda de Deus. Os bons têm no lar um campo de trabalho maravilhoso, porque lá naquele lar estão os maus, que precisam de ajuda para melhorar, pouco e pouco, com os cuidados que recebem. Então, o seu caráter vai se modificando, os seus hábitos vão mudando, as antipatias desaparecem, por causa das provações. As provações dissolvem, é um ácido muito forte, que dissolve as antipatias. As provações dissolvem o ódio. Então, enquanto marido e mulher não foram tratados espiritualmente, moralmente, as discórdias conjugais reinarão nas casas. Então, marido e mulher precisam se tratar espiritualmente, educando seus sentimentos. Então, espíritos trevosos aproveitam da desarmonia que existe dentro de um lar e atuam entre os casais, provocando brigas, desavenças, prejudicando principalmente os filhos, que já estão desorientados, já estão mal educados. Para cair na delinquência é um pulinho. Então, por amor aos filhos, por amor aos espíritos que Deus colocou dentro do nosso lar, vamos cuidar do nosso relacionamento, vamos cuidar da esposa, cuidar do marido. Então, além dos atrativos físicos, precisamos encontrar no casamento algo mais. Mas vamos encontrar também no casamento os desafios da convivência. É normal em todo lugar, até na lotação. Você acabou de entrar na lotação, você já encontra um desafio de convivência. Alguém que está te esbarrando toda hora. É um desafio de convivência. Você vai sair dando pancada em todo mundo? Você não conhece, pode ser o seu fim. Você não vai dar um sorriso amarelo e vai sair de perto? Por que você não faz isso em casa? Por que nós somos tão gentis na rua
e tão estúpidos e brutos dentro de casa. Devia ser o contrário, porque dentro de casa estão aqueles que vão cuidar de nós quando nós ficarmos doentes. Dentro de casa estão aqueles que vão cuidar de nós quando nós estivermos velhos, acabados, precisando de tomar o remedinho, precisando de trocar fralda, de tomar banho. Então, temos que ser amáveis dentro de casa. Precisamos inverter essa ordem. Não quer dizer que vamos ser brutos na rua, mas dentro de casa precisamos urgentemente ser amáveis, bondosos. Então, no lar acontece a eliminação das imperfeições do nosso próprio caráter, porque nós não conseguimos enganar os que estão dentro de nós, dentro da nossa casa. Minha mãe falava assim: eu te conheço, você acha que você me engana? Tem jeito de enganar a mãe, gente? Tem jeito de enganar a esposa? Não tem. Ela pode fingir que não percebeu, para manter a paz, para manter a harmonia. Ela pode não falar nada, mas ela sabe de tudo. Tem jeito da esposa enganar o marido? Os anos de convivência, um descobre o outro, pelo pensamento, pela intuição. Então, é neste ambiente que nós vamos trabalhar as nossas inferioridades, as nossas imperfeições, em nome da paz, em nome dos filhos, em nome da harmonia, em nome da nossa própria saúde, porque um clima de guerra não é bom para ninguém. Então, o casamento exige o empenho das duas pessoas, porque mesmo que as duas pessoas tenham muito amor, é o amor-paixão, razão pela qual eles se uniram, o tempo vai desgastar. Não é assim que acontece com um carro? Pega um carro novinho na loja, é uma beleza, nele voa praticamente. Depois de 20 anos, tem que estar empurrando toda hora para poder funcionar, né? Da mesma forma é a convivência entre as pessoas, o desgaste é natural, mas aí é que vem a tolerância, a paciência, aí o amor muda de forma, não é mais o amor-paixão, é o amor-companheirismo, ajudando o outro. Então, muitos cônjuges acham que quando se casa, as duas almas se fundem numa só. Não, minha gente, isso é história de românticos, não tem nada disso. A pessoa continua o mesmo, não muda nada. Permanecerá com seus gostos, com seus desgostos, a vida fora. Nós é que precisamos entender melhor o outro, porque depois que acaba o suave encantamento, o Emmanuel fala, o suave encantamento do amor-paixão, vem a realidade. A pessoa vê o outro do jeito que ele é de verdade. Aí o amor tem que prevalecer, porque senão não dura, a união não vai durar, né? Então, casar-se é adaptar-se todo dia, nas lutas, no trabalho, nos estudos, nos esforços para a harmonia dentro de casa, cuidando cada um das suas tarefas, cada um das suas obrigações. Então, se a convivência não está boa, se a convivência vai mal, aí é preciso salvar este casamento, buscando a espiritualidade, fazendo culto no lar, levando os filhos para a evangelização infantil, buscando Jesus, buscando Deus. Porque nenhuma união que se baseia apenas na matéria sobrevive. Não sobrevive. A união, para ser verdadeira e para sobreviver ao desgaste do dia a dia, precisa estar fundamentada em Jesus. Senão não vai sobreviver. Porque Jesus deixou claro, não separe o que Deus juntou. Deus só junta alguém por amor, não por interesses. Então, é preciso praticar o carinho, a caridade, a bondade, para poder manter a paz dentro de casa. E o casamento é uma ginástica do dia a dia, onde os exercícios são
o perdão, a tolerância, a atenção para o que o outro está falando, o respeito, a renúncia. Muitas vezes a briga acontece por causa do sabor do chocolate. Você não trouxe o chocolate que eu pedi uma coisa, você trouxe outra. Aí começa. Não tem o bom senso de dizer, olha, eu vou lá trocar, né? Você espera um minutinho, então eu vou lá comprar o outro, né? Então, é a paciência. Conviver sem paciência, ninguém vive. Ninguém vive sem paciência. Paciência, se formos analisar etimologicamente, seria a ciência da paz. Paciência, a ciência da paz. Então, perdão, quando procuramos compreender, sem crítica, o defeito do outro, a personalidade do outro, a tolerância. Cada ser humano está numa faixa de evolução. Precisamos tolerar a faixa do outro. Porque assim como nós precisamos tolerar o mais atrasado espiritualmente, não podemos esquecer que os espíritos superiores nos toleram há tanto tempo. Tem quantos milênios que Jesus nos tolera? Hein? Quantos milênios? Um espírito adiantadíssimo, evoluidíssimo. Tolera os nossos defeitos há quantos milênios? Atenção para com o próximo, dar ouvidos, escutar atentamente o que o outro está falando, né? Não perder o gosto da conversa, o gosto do diálogo. Então, saber ouvir, né? Respeito, né? É o treino da educação. Nós precisamos ser educados dentro de casa, porque nós vamos ser cobrados por isso no mundo espiritual. Então, tem muitos lares que as pessoas brigam, as pessoas xingam, as pessoas se agridem, partem para a violência, trazendo ali, naquele lar, uma atmosfera de infelicidade, de nervosismos, e que quase sempre vai culminar numa tragédia. Então, precisamos disciplinar as nossas emoções, para nós mantermos o nosso emprego. Nós não temos que segurar a boca ali, muitas vezes, não temos que engolir seco, para não xingar o patrão. Por quê? Porque nós precisamos do emprego, precisamos do dinheiro. Mas como é que nós vamos fazer isso dentro de casa? Dentro de casa temos ainda muito mais que ter paciência, controlar as emoções, respeitar o próximo e a renúncia. Muitas vezes a pessoa briga, cria por um simples gosto, por uma simples vaidade. Então, existem muitas maneiras de dizer para o outro que eu gosto de você, sem abrir a boca. Olha só, lembrar a data do aniversário, não é? Olha só, um elogio sincero. Essa roupa está bonita, hein? Reconhecimento de um benefício. Nossa, que bom que você foi lá. Se você não tivesse ido, tinha dado tudo errado. A saudação alegre, né, de manhã, quando levanta, uma saudação à noite, quando vai dormir, quando chega, o prato caprichado, ó, preparei para você. Veja, tudo isso é uma maneira de dizer, eu te amo, eu gosto de você, sem precisar abrir a boca, porque tem gente que não está acostumada a dizer essas palavras. Vai pegar o caipira lá do mato, que fica com a enxada na mão o dia inteiro, a palma da mão é mais grossa do que a sola dos nossos pés. Como é que ele vai fazer um carinho? Eu te amo, eu te adoro, eu adoro o seu cabelo, adoro os seus olhos. Não está acostumado. Não espere isso dele ou dela. Mas vai lavar roupa todo dia. Um dia uma professora disse para mim, Milton, quando alguém lava a nossa roupa, isso é uma grande demonstração de amor. Quando alguém faz comida para nós, é uma grande demonstração de amor. Mas nós estamos tão acostumados com isso que nem damos bola. O que é uma pena, né? Então, nunca impor a nossa vontade, nunca impor os nossos desejos. Dialogar, vamos negociar. A vida é uma negociação. Vamos chegar num acordo que favoreça a todos, né? E
Deus colocou no nosso caminho aquela pessoa, é porque é aquela pessoa que vai nos ajudar. Vai chegar um dia na nossa vida, lá na frente, que vai acontecer alguma coisa na nossa vida e que aquela pessoa tenha salvação para nós, tenha solução para nós. Porque na programação do alto não tem erro, não tem erro. Precisamos ter essa convicção, precisamos ter a certeza. Então, a felicidade existe sim, mas para usufruir da felicidade, precisamos admitir que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade do outro. A felicidade existe, mas não existe ninguém feliz sem fazer a felicidade do outro. E só por conta disso, viu? Eu vou pedir a Jesus agora, para ir na nossa casa, na minha também, tirar de lá toda doença, toda maldade, toda perturbação, trazendo paz e harmonia entre o casal, trazendo paz e harmonia entre os filhos, entre os irmãos e os jovens casais, que possam ter casa para morar, que possam ter emprego para trabalhar, que possam ter saúde e que possam receber como seus filhos os filhos de Deus. E quando chegar o fim desta vida, possam devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Agradeço demais a paciência de vocês. Que Jesus recompense todos vocês. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, né, ao Milton Maia pelo estudo de hoje, muito interessante, né, muita coisa que a gente aprendeu aí. Inclusive eu não sabia dessa escala do casamento, eu aprendi hoje aqui, né, essa é nova para mim. Já sei da escala dos espíritos, mas do casamento depois eu vou avaliar, que eu tenho um contrato também. Eu já tenho um contrato, viu, gente? Muitos aí eu tenho certeza que tem esse contrato. Vou avaliar aí onde é que está esse casamento aí. Já que nós estamos falando aqui, o tema hoje interessante, né, do compromisso moral aí dos pais, a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? E a casa de Miramês convida a todos para trazer as crianças, pré-mocidade, adolescentes, para a evangelização, que acontece às segundas e quartas-feiras. Tem evangelização infantil, pré-mocidade, que acontece segundas e quartas-feiras, no horário da reunião pública. E domingo, também no horário da reunião pública, que é de 9 às 10. Né? Segunda e quarta-feira, de 20 às 21 horas. Então, todos podem trazer as crianças, os jovens, para a evangelização. Temos também na casa aí a evangelização de bebês, que acontece aos sábados. Temos também o Abraço de Luz, que é um departamento que atende ao grupo de gestantes. É todo segundo e quarto sábado de cada mês. Olha que lindo, gente. A gestante já vindo aqui, trazendo a criancinha, ainda ali em evolução, já recebendo, né, os ensinamentos, já recebendo ali a palavra amiga, né, de Jesus, o Evangelho, já desde os primeiros dias de vida ali. É muito bacana, né? Temos também aqui na casa, segundas-feiras, o atendimento fraterno. Quem precisar aí desse atendimento fraterno, chegar mais cedo, antes do início da reunião, às 19h30 aproximadamente, deixar o nome na recepção, que serão convidados a esse atendimento fraterno. Na quarta-feira, orientação espiritual. Quem desejar essa orientação, da mesma forma, chegar mais cedo, deixar o nome, e após a reunião, buscar essa orientação lá no andar de cima. A recepção orienta ali, tá bom? Agora vou falar de estudo, pessoal.
A casa oferece aí, ó, segundas-feiras, às 19h45, o estudo para iniciantes. Nesse estudo para iniciantes, fala do Evangelho, do Livro dos Espíritos e fala sobre a doutrina espírita, desde o início da doutrina espírita. Então, há uma oportunidade muito grande de estar conhecendo a doutrina. Às quarta-feiras nós temos o estudo do ESD, 19h45 também, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E a sexta-feira, estudo do Evangelho, mais Livro dos Espíritos, mais obra de André Luiz. Então, está aí o convite, pessoal. Vamos estudar, que é muito importante, né, para o entendimento, né, para o crescimento, e faz parte da nossa vida. Sem estudo, a gente não consegue dar um passo, não. Agora, tem um convite gostoso para vocês aqui. Esse convite, quem faz é o Maestrino Divino. Ele convida todos vocês a participar do coral da Casa de Miramês. Esse coral, ele tem aqui, ó, a sexta-feira, de 18h30 às 19h30, que é a aula técnica vocal. É toda segunda e quarta, sexta de cada mês. E tem ao sábado, de 16 às 18 horas, que é a aula de canto. Então, gente, vem fazer parte do coral e eu vou falar para vocês, eu fiz minha inscrição. Eu vou ver se eu dou conta de cantar um pouquinho aí e ajudar esse coral, tá bom? Mas estão todos convidados aí. Eu agora vou chamar a Elisete para fazer a prece final por nós. Quem tiver o interesse de receber o passe, né, depois da prece, fazer a fila aqui à direita. Obrigado. Opa. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esta oportunidade, que possamos voltar ao lar acompanhados de nossos amigos espirituais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Que assim seja. Boa noite a todos.